obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, porque já os irmãos estão aqui, muitos ainda estão por vir, Pai. Mas proporciona a eles, Pai, para que eles venham te conhecer um pouquinho mais perto de Ti, Senhor, conhecendo a Tua palavra, conhecendo de Ti, para que eles possam se organizar, Pai, no dia a dia. Assim, sabemos que é corrido, mas que Tu organize, Pai, o tempo deles, porque eu sei que o Espírito Santo pode fazer isso, Pai. E em nome de Jesus eu profetizo, Pai, que não somente nós, mas essa igreja esteja cheia na próxima aula, Pai, na próxima sexta, em nome de Jesus, não para números, mas para a Tua glória e para a Tua honra, Pai. Agradecemos, Pai, usa o Teu servo, Pai, como Tu sempre vem usado para nos ensinar e nós aprender mais de Ti, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode tomar o seu assento. Então nós vamos falar hoje na lição número 2, o pecado e o plano de Deus. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo de número 3, e o versículo de número 23. Eu vou ler aqui na Bíblia, que alguns irmãos não têm a lição, daí já conseguem acompanhar a gente também. Romanos capítulo 3 e o versículo de número 23. Romanos 3 e o versículo 23. Eu vou esperar vocês achar. Discipulado, vou lembrar mais uma vez, é bom por causa disso, dessa agilidade bíblica, de procurar, achar o livro, achar onde é que está o livro, o capítulo, o versículo, né? Então, Romanos capítulo 3 e versículo 23 diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, no capítulo 5 e o versículo 9, nós vamos encontrar um outro versículo que vai dizer assim, ó: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5 e 9 diz isso. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, essa expressão aqui depois eu vou falar certinho o que ela significa, seremos por ele salvos da ira. Amém? Então nós vamos para a lição de número 1. Nós falamos sobre quem é Jesus, a pessoa de Cristo, né? Está gravada, ela já está lá no canal do YouTube. E foi uma lição interessante porque a gente viu que Cristo é muito mais do que aquela imagem que a gente geralmente tem dele, carregando uma cruz, ou numa manjedoura, ou num estábulo, né? Ele é muito mais do que isso. Ele é o próprio Filho de Deus, o próprio Deus que habitou entre nós, que se fez carne, que habitou entre nós, e pela sua morte ele removeu os nossos pecados. Agora nós vamos dar um passo além e nós vamos entender o efeito da morte de Cristo sobre a nossa vida. Nós estávamos debaixo de uma condenação, né? A condenação que veio pelo pecado. Na aula passada eu falei que nós compreendermos os 3 primeiros capítulos de Gênesis é fundamental para nós entendermos toda a Bíblia. Então, por que houve a necessidade de Cristo padecer na cruz, verter o seu sangue por nós? Por causa de Gênesis 3, onde Adão e Eva vão desobedecer a Deus, vão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entra, o homem perde a inocência, e esse pecado vai corroer o homem, e esse pecado vai gerar a morte no homem. Não gerou a morte em Adão lá no ato de comer o fruto, mas abriu os olhos dele para uma coisa que Deus não queria que os olhos dele fossem abertos. É igual a uma criança, um bebê. Uma criança, ela é pura. Ela vai, e a gente como pai, a gente tenta manter ela o máximo de tempo possível pura. A gente não coloca, não permite ela assistir determinados tipos de vídeo, de desenho. A gente evita com que ela tenha relacionamento com algumas crianças que às vezes falam palavrão e aí por diante, porque a nossa missão é manter a mente dela que é intacta de coisas que a gente não quer que ela aprenda. E quando Deus nos cria, Ele faz exatamente dessa forma, Ele nos cria puro. A nossa mente não tinha pecado, o homem não sentia acusação, não sentia medo, não sentia nada disso. Mas a partir de Gênesis 3 adiante, o que acontece? Com a entrada do pecado, o homem muda, a natureza humana muda. Agora já vem o medo, vem a condenação, vem a tristeza, vem as brigas dentro de casa, Abel e Caim, né? Dentro da própria família começou a ter o desentendimento. Tudo nasceu fruto do pecado de Adão e Eva. Para que esse pecado fosse expiado, ou seja, cobrido, isso quer dizer a palavra expiação, como se essa garrafa aqui fosse o pecado, Deus veio e jogou um pano sobre ela e cobriu ela não aparece mais. Para que o nosso pecado desaparecesse, haveria a necessidade de um sacrifício. No Antigo Testamento se sacrificava touros, bodes,
ovelhas, carneiros, né? Pombinhas. Lembra de Jesus quando foi apresentado ao templo? A família era mais pobre, então apresentava uma pombinha, né? Aí precisava haver um sacrifício de sangue. Um animal precisava morrer, o sangue precisava ser vertido para que os pecados fossem remidos. Daí quando a gente vai para a carta aos Hebreus, se eu não me falha a memória, capítulo 7, 8, 9, 10, ali vai falar sobre o sacrifício perfeito de Cristo. Agora, o sangue de bodes, de touros, de animais não era suficiente para tirar o nosso pecado, a nossa culpa. Então o que aconteceu? Deus enviou o seu Filho em carne para morrer em nosso favor, para morrer em nosso lugar. Ou seja, precisava um justo morrer pelos injustos. Mas um homem o que era considerado justo dentro da palavra de Deus? Era alguém que conseguisse cumprir todos os 600 e poucos mandamentos que a lei tinha. E aí ninguém conseguia cumprir esses princípios. Ninguém conseguiu cumprir. Moisés não cumpriu, Abraão não cumpriu, Isaac não cumpriu, Davi não cumpriu. Então precisava alguém que cumprisse, se tornasse justo, para então este morrer, sacrificar-se no lugar dos injustos, né? E aí Cristo veio, o Filho de Deus, de forma humana. E por que eu falo de forma humana? Nós temos que entender que Jesus é humano. Por quê? Se ele é humano, ele passou pelas mesmas provações que eu e você passamos. A pergunta é, como ele conseguiu e nós não conseguimos? Essa é a pergunta que mexe com a gente. Aí a gente vai olhar para a vida de Cristo, nós vamos ver que ele passava horas e horas orando, ele passava dias e dias jejuando. Ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. E essa intimidade com Deus, essa vida de entrega, de oração, de jejum, fazia com que ele conseguisse resistir aos desejos da carne. Coisas que muitas vezes nós, do nosso dia a dia, pela correria, por trabalho e coisa, a gente acaba negligenciando. E por negligenciar isso, a gente deixa brechas abertas para o pecado entrar. Ok? Então, Jesus ele vai dizer assim, ó, vigia e ora. Vigiar e estar atento a tudo que acontece à sua volta. Tudo. Se você teve uma fraqueza com álcool, eu falei na aula passada, evita passar no corredor do álcool lá no mercado, porque aquilo vai chamar a tua atenção e vai despertar o teu desejo para aquilo. E orar por quê? Porque a oração vai te ajudar a resistir sobre aquele pecado que está muitas vezes tentando entrar ou voltar à sua vida para te destruir, para te derrubar, ok? Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Pecado, o que é pecado? Vou fazer uma pergunta. O que é pecado? O que vocês acham que significa essa palavra pecado? Porque a gente fala assim, tem que cuidar para não pecar, porque Deus não gosta do pecado. Mas o que significa essa palavra pecado? Alguém quer arriscar dizer? Pode falar, Ana. Quando alguém fala palavrão, faz coisa que Jesus não gosta, quando alguém briga. Exatamente. Puxa para esse lado. Mas aí um pouquinho mais profundo do que isso. O que significa pecado? Desobediência. Desobediência a Cristo. Ok? O pecado, a palavra no hebraico para pecado é hamartia, e quer dizer literalmente errar o alvo. Quem peca? Quem está errando o alvo. E qual é esse alvo? Romanos 12, verso 2. O alvo é Cristo. Eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação. Hebreus 12, 2 vai dizer: quando eu ando com os olhos fixos nesse alvo, eu não estou em pecado. Quando eu tiro os olhos desse alvo, eu estou em pecado. Por quê? Só existem dois caminhos. Ou é a porta larga, de Mateus 5,14, alguma coisa assim. Ele fala lá, a porta larga, ou é a porta estreita. A porta larga, ela conduz aos prazeres da vida, ela conduz a satisfazer os desejos da carne. E a porta estreita é uma porta que exige eu e você deixar muita coisa para trás, porque senão não vai passar por aquela porta estreita. Mas é a porta que vai nos levar à salvação. É a porta que vai nos levar direto para atingir o alvo. E o que é esse atingir? Como eu faço para entrar por essa porta? Aí vem aquilo que o irmão Paulo falou, que se encaixa naquilo que a irmã Ana estava dizendo. É a gente obedecer aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Exemplo, a Bíblia diz, perdoe o teu irmão 70 vezes 7.
Se alguém não liberar o perdão, isso é um pecado, porque eu estou negligenciando um princípio bíblico. Outra, a Bíblia diz: se alguém te der um tapa na tua face, dê o outro lado para que ela dê mais um tapa lá se for preciso, mas você não vai arrumar uma briga por causa daquilo. Quando a gente negligencia esse princípio, a gente está pecando. Quando a gente vive os princípios da palavra, nós estamos indo direto para atingir o alvo em cheio. Aí é onde que a Bíblia diz que a porta é estreita. Liberar o perdão, para quem não tem ninguém para perdoar, a gente diz assim: mas é tão simples, é só ir lá e perdoar, né? Mas para quem sofreu um dano de alguém, é mais difícil, porque gera uma ferida, gera um machucado, aquilo fica doendo, aquilo fica remoendo, e aí a pessoa, o tempo vai passando, e quanto mais o tempo passa, mais difícil é de liberar. Então, mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso buscar a graça de Deus para eu poder liberar o perdão, tirar toda a mágoa do meu coração, para eu poder atingir o alvo. Porque do contrário, eu estou andando em outra direção, contrária ou oposta ao alvo que me foi estabelecido para ir, que são os princípios da palavra. É difícil viver esses princípios? Em parte sim, porque eu vou precisar de ajuda para isso. E muitas vezes Deus coloca pessoas ao teu lado que vão orar por você, que vão aconselhar você, que vão ensinar a palavra para você. Outras vezes Deus vai te revestir com o Espírito Santo. Você precisa buscar esse revestimento espiritual, buscar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque no momento da dificuldade, no momento que você se sentir tentado por algo, você vai conseguir resistir àquele algo. Quando você se sentir tentado a cometer algum tipo de infração contra a palavra de Deus, o Espírito de Deus dentro de você vai te alertar: está fazendo coisa que você não deve fazer, você está falando algo que não deveria ter falado. Sabe aquela voz baixinha que fala na nossa consciência, depois que a gente fez algo, e deixa a gente assim: poxa, eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Aí a gente vai lá, pede perdão para a pessoa, ou a gente vai para o quarto hora, pede perdão a Deus, porque o Espírito de Deus, ele nos ajuda a nos manter no caminho, para lá no final atingir o alvo e não pecar contra Deus e não perder a nossa salvação, ok? Vamos à frente. Na lição número 1, no estudo 1, parágrafo 1 ali da nossa lição, aprendemos que a porta de entrada para a salvação é Jesus. Ou seja, nenhum ser humano na face da terra pode ser salvo sem Jesus. Nenhum. Ah, mas eu guardo todas as leis, eu pratico tudo que a Bíblia fala. Mas se essa pessoa praticar tudo e fazer tudo que a Bíblia diz, mas ela não crê em Jesus, ela não tem ainda a sua salvação. É a porta de entrada. Crer em Cristo, fé em Cristo, é a porta de entrada para a salvação. Quando a lição diz que é porta de entrada, não está dizendo que é tudo. Por quê? Porque Cristo é o começo, é o que me insere no contexto da salvação. Mas para eu ser salvo, eu tenho quase 10 anos que eu aceitei a Cristo. Mas de lá para cá, quantas provas, quantas tentações, quantas vezes eu fui tentado sair da igreja, fazer coisa errada. Eu poderia ter me afastado dos caminhos do Senhor, e nesse meio tempo Jesus vinha, eu dar um acidente, eu morrer, e eu partir sem Cristo. Então, Cristo, eu creio em Cristo, eu botei minha fé em Cristo, agora eu tenho uma outra missão. Qual é a missão? É caminhar com Jesus até o final da minha vida. Eu preciso caminhar com Ele até o final da minha vida. Existem algumas linhas teológicas que pregam que não, que você, ao longo da caminhada, se você foi salvo uma vez salvo, sempre salvo. Não, isso é um engano que algumas pessoas cometem ao pregar ou a ensinar a palavra, porque é só olhar para o povo de Israel no deserto. Saiu de lá 3 milhões, mas ao longo do caminho, até chegar na promessa, até chegar no alvo, eles foram murmurando, foram questionando aqui, foram fazendo coisa errada lá, e o que aconteceu com eles? Foram ficando no deserto, eles não entraram em Canaã. Então isso é um forte indício de que, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós precisamos caminhar com Cristo até o final. E eu vou dizer uma coisa para vocês: caminhar com Cristo, pode, às vezes a gente fala assim: mas tem um preço alto a pagar, né? Existe preço, sim, vai renunciar a alguma coisa, vai abrir mão de outra, mas, irmãos, é a coisa mais prazerosa que vocês podem ter na vida de vocês, é andar com Jesus. Por quê? Porque vai ter um momento de luta. Só que é melhor você passar a luta com Cristo do que passar a luta sem Cristo. É melhor você entrar no deserto com Cristo do que entrar sem Cristo.
Por quê? Porque Jesus conhece o caminho para te tirar dali. E o deserto, para quem anda com Cristo, é só uma passagem. Mas para quem anda sem Cristo, muitas vezes é uma morada que a pessoa nunca mais sai. E é só olhar para o povo de Israel novamente. Teve gente que entrou no meio do deserto, eles perderam a fé em Deus. Ah, Deus nos tirou de lá, nós não vamos chegar em Canaã, nós vamos morrer aqui no deserto. Perderam a fé em Deus. E nesse perder a fé em Deus, eles ficaram no deserto, nunca saíram do deserto. Ok? Então com Cristo sempre é melhor. Vai ter luta? A vida lá fora também tem no mundo, né? Quem está no mundo hoje, ele pode estar lá pulando carnaval hoje. Ele está lá, ele vai se alegrar, mas vai chegar a quarta-feira, ele não vai ter dinheiro, talvez ele vai chegar em casa, a família vai estar destruída, ele vai para o emprego lá, talvez a empresa vai falir, ele vai entrar numa depressão e assim vai. Ok? Mas nós que estamos com Cristo, nós abrimos mão de algumas coisas que para o mundo, entre aspas, dá prazer, mas para nós entendemos aonde está a verdadeira alegria, né? Que é estar na presença de Jesus. Ó, agora vamos seguir ali. Depois que aprendemos que Jesus é o único meio de salvação, é hora de atentarmos para o fato de que Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Isto mesmo, o amor e o plano de Deus, eles são fatos. Ou seja, Deus ele não perdeu o controle quando o homem peca. Ele estava no controle de todas as coisas. Por quê? Porque Deus ele não tem o desejo que eu e você sejamos obrigados a fazer algo. Jesus mesmo disse que não é por força nem por violência que alguém o segue ou o serve. Eu não aceitei a Jesus porque alguém me obrigou a aceitar, eu aceitei porque eu criei. Eu ouvi alguém pregar, eu vi Jesus na vida daquelas pessoas e eu decidi, eu quero esse Jesus para mim. Foi uma posição minha, foi uma escolha minha. E Deus ele respeita a nossa escolha. Ele respeita essa escolha, e ele respeitou a escolha de Adão e Eva. Ele colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele colocou a árvore da vida. E o homem, ele fez uma escolha. Ele tinha de todas as árvores do jardim para comer, que eram boas, inclusive a árvore da vida, que dava vida eterna para ele. Mas ele foi comer justo de qual? Daquela que ia gerar a morte dele. Às vezes nós fizemos escolhas erradas, e essas escolhas erradas vão gerar um preço muito alto para nós pagarmos. E essas escolhas erradas, elas podem ser revertidas quando nós levamos a nossa vida diante de Cristo, quando nós entregamos o nosso coração a Cristo. Olha só, Adão e Eva, quando Deus diz assim, eu vou pôr a árvore aqui, dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, se tu dela comeres, certamente, era uma afirmação, morrerás. Mas por que eles comeram e não morreram? Eles comeram o fruto lá e não morreram, né? Passou anos e anos e anos e anos e anos, depois eles morreram, né? Aí entra a graça de Deus, aí entra o favor da misericórdia de Deus para com o ser humano. Olha o tanto que Deus ama o ser humano, olha o tanto que Deus nos ama. Apesar de nós errarmos tanto, apesar de nós fazermos tantas escolhas erradas que entristecem o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer, eu acho que é Paulo, se eu não me engano, que fala que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Só que não é um ciúme doentio, é um ciúme com amor. É aquele ciúme de cuidado, que expressa cuidado, zelo. Como é que eu vou dizer? É aquele ciúme que quando ele vê eu e você indo para uma direção errada, ele nos alerta, olha, você está fazendo algo que não me agrada. E aí a gente retorna, volta para a posição que a gente estava, Senhor me perdoa. Aí eu começo a entender qual é a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Deus me guardando de fazer aquilo que não agrada a Ele. Deus me trazendo de volta, muitas vezes, por uma escolha errada que eu fiz, gerando em mim o arrependimento, a mudança dos meus pensamentos, das minhas atitudes, para eu agir de uma forma diferenciada, para não entristecer o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo? Vamos lá em Gálatas. Em Gálatas 5 e 16 a seguir ali, eu vou ler alguns versículos para nós entendermos melhor. Até você aceitar a Jesus, você tinha só uma natureza em você. Qual era a natureza? A natureza carnal, a carne. Carne aqui quando fala, eu acho que é sarkis no grego, se não me falha a memória. Sárquicos, né? E isso quer dizer, representa o quê? Vontade humana, desejo humano, as paixões humanas, ok? De se entregar, a gente mergulhava de cabeça nessas paixões humanas,
A gente ia para um final de semana numa festa, a gente ficava lá final de semana inteiro, a gente curtia aquilo lá e aquilo trazia prazer momentâneo, mas depois tristeza. Isso é satisfazer a carne. Até conhecer a Cristo, nós tínhamos apenas essa vontade. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós temos uma outra natureza em nós agora, que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, Efésios 1:13 diz, nós somos selados com o Espírito Santo. Quando vocês aceitaram a Jesus, vocês foram selados com o Espírito. O que é isso? Foi colocado um carimbo sobre vocês, como propriedade de Cristo, que é o penhor da salvação, é a garantia da salvação de cada um de nós. Agora o que eu preciso fazer? Cuidar que esse selo não seja rompido, não permitir ninguém romper esse selo. O diabo a todo momento ele vai tentar romper esse selo, rasgar, mas ele não é digno e ele não pode fazer nada que Deus não permita ou que você não deixe ele fazer. Agora veja o que vai estar em Gálatas 5,16. Digo, porém, é uma exortação de Paulo para a igreja de Gálatas. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, a vontade da carne, da natureza humana, que é pecadora, que é caída, que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que deseja tudo que é contrário a Deus, ok? Você ficar 1 hora de joelho, e você, sei lá, fazer uma festa, comer um churrasco, tomar refrigerante, qual das duas é mais prazeroso? Qual dos dois é mais fácil de fazer, vamos dizer assim, não prazeroso, mais fácil de fazer? É mais fácil a gente juntar todo mundo, fazer uma festa porque é alegre, porque é divertido, porque os amigos vão ter ali, vai ter uma boa conversa, mas orar vai ser uma luta, vai ser uma dificuldade. Jejuar não vamos fazer, nós vamos fazer uma semana de jejum à noite, todo dia à noite. E daí de repente vem um amigo e convida a gente para comer uma pizza, ou convida para nós ir fazer tal coisa. Abrir mão do prazer de satisfazer a carne para satisfazer a Cristo. Qual dos dois é mais fácil? Satisfazer a Cristo, o desejo de, eu vou resistir, eu não vou, mas até corre água da boca assim, né? Só de pensar na pizza. Mas a gente vai fazer o quê? Satisfazer a vontade do Espírito e não da carne. E a gente começa a dominar. A gente tem que aprender a dominar a nossa natureza humana. As vontades vão vir, mas eu preciso dizer, peraí, essa vontade não agrada mais a Deus. Eu preciso agora buscar satisfazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Eu conheço em toda a palavra. Cada vez que você lê, Deus vai revelando algo novo daquilo que Ele deseja. Agora quer ver outra coisa? Versículo 19, Vamos ler lá, acompanhem comigo a leitura. Às vezes tem uma versão diferente, às vezes a palavra muda um pouquinho, tá? Mas não vai ser muito diferente de uma versão para outra. Versículo 19 diz assim, porque as obras da carne, o que são obras? É aquilo que a carne, a vontade humana gera em nós. São manifestadas as quais são prostituição, impureza. Impureza é você ficar ouvindo música que não é para você ouvir, vendo seriado que de repente não glorifica a Deus. Uma vez uma pessoa fez uma pergunta para mim, como é que tu consegue memorizar os estudos que tu faz? Porque eu faço os estudos ali. Ele diz assim, como é que tu consegue memorizar tudo que tu vai falar se tu bota só em tópico e tem bastante coisa? Aí eu sempre digo para ele, olha, lá na minha casa quando eu vou assistir uma televisão, eu vou assistir o que me edifica, se não me edifica eu não vou assistir. Então se vai passar um filme, esse filme não vai trazer edificação para a minha vida, eu não vou assistir esse filme. Se eu vou assistir um jornal, o jornal está matando todo mundo, está afogando todo mundo, está acabando o mundo, eu não vou assistir. Vai roubar a minha paz? Então eu não vou assistir isso. Agora, se eu estou assistindo um filme, ou um seriado, ou um documentário, e isso vai agregar algo para a minha vida, para me edificar, para fazer eu crescer na minha fé, na minha profissão e aí por diante, aí vale a pena você assentar, vale a pena você assistir, passar um momento ali com a sua família. Do contrário, irmão, tá perdendo tempo. Por quê? Porque vai sair dali, às vezes vai ser angustiado. Se tu ver o jornal lá, vai dar crise, vai falir todo mundo, o Covid vai matar não sei quantos milhões, será que eu não estou no meio desse povo todo? Aquilo vai roubando a tua paz. É claro que nós precisamos buscar se informar e tudo mais, mas eu tenho que saber que se vai roubar a minha paz, eu tenho que cuidar para não contaminar a minha mente. Aqui está dizendo, impureza, né? Contaminar a mente. Impureza, lascívia, idolatria. Idolatria não é só uma imagem, uma escultura.
Idolatria é tudo aquilo que ocupa no teu coração o lugar que era para Deus ocupar. Se o trabalho está ocupando o teu tempo, que você teria que dar para Deus, que seria para Deus, isso pode se tornar um ídolo. O dinheiro, se a gente corre atrás do dinheiro e esquece que Deus existe, esquece que Deus pode suprir, ou a gente se dedica só para isso, só para isso, só para isso e deixa as coisas de Deus de lado, isso pode se tornar um ídolo, ok? Pode se tornar um ato de idolatria. Então, o que é idolatria? É aquilo que te rouba de Deus. Essa talvez seria uma palavra mais correta para eu usar aqui para você entender. É aquilo que te rouba de Deus. Uma vez eu recebi uma proposta de emprego e essa proposta ia me roubar de Deus. Eu iria ter que abrir mão do meu ministério para poder trabalhar. E eu disse, eu prefiro ganhar menos, mas eu não vou deixar de servir a Cristo, eu não vou abrir mão do meu ministério. Então, o meu trabalho não se tornou um ídolo para mim. Logo depois, outras portas foram se abrindo e Deus supriu aquela demanda sem eu precisar trocar de lugar. Ok? Então, isso pode se tornar algum tipo de idolatria em nós quando ocupa o coração o lugar de Deus. Feitiçarias é o quê? Obra de macumbaria, cartomante, búzio, tarô, ocultos, né? Você vai mexer lá com questões de consulta a espíritos que já partiram. Isso tudo são feitiçarias, né? O inimigo conhece, ele conhece a tua vida, ele conhece a minha vida. Ele pode muito bem chegar no ouvido de alguém, soprar lá e dizer, olha, ele está passando por um problema assim, 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 e a pessoa entender que aquilo veio de Deus. Então a Bíblia vai dizer que nós temos que buscar ter um discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? Para entender qual é a fonte que está vindo aquela profecia. Qual é a fonte que está vindo? Aí lá em Deuteronômio capítulo 13, se não me falha a memória, Deus vai falar a respeito da profecia do povo de Israel. Ele vai dizer que muitas vezes Deus permite o espírito de engano no meio da profecia para provar o nosso coração, para ver se nós estamos alinhados com o verdadeiro Espírito de Deus, para ver se nós somos realmente sensíveis à verdadeira voz de Deus, porque existem muitas vozes que falam, mas só tem uma que é de Deus, e quem já ouviu ela sabe como ela é. A gente não se engana com a voz de Deus, a gente sente quando é Deus, mas no meio de tanta coisa existe também espírito de engano, e esses espíritos de engano por vezes Deus permite. Não vem de Deus. Deus permite que ele pegue alguém, uma pessoa, ou se dirija a alguém para sondar o nosso coração, para ver se realmente nós estamos alinhados com a vontade de Deus, com os princípios de Deus e sensível à voz do Espírito Santo de Deus para entender essas questões. O que mais aqui? Temos inimizades, que são brigas, né? Desentendimentos. Todo lugar que vai, às vezes a pessoa está desentendendo com alguém. Porfias, emulações, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e olha o que vem a seguir, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é uma afirmação. Pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Da onde vem essas coisas aqui que a gente viu? São obras da carne, ela vem da vontade humana, que foi gerada lá no Éden em Gênesis 3, quando Adão peca. De lá para frente, essa natureza, ela faz parte da nossa vida, ela vai nos acompanhar até o dia da nossa partida dessa terra. Cabe a nós o quê? Controlar, dominar a natureza humana. Por isso que Paulo fala no versículo 16, andai no Espírito, e não satisfazer a concupiscência da carne. Como eu faço para andar no Espírito? Eu preciso alimentar o Espírito. Quando você está com sede, você faz o quê? Bebe água. E o que acontece com a sede? Ela vai embora. Quando você está com fome, você vai lá e come. Toma um café, almoça, janta e a fome vai embora. Como que você alimenta? Como que você sustenta o Espírito? Você precisa, a Bíblia ela faz bastante analogia, né? Uma delas para a palavra de Deus é pão, é maná, ou pão do céu. Então você precisa comer pão, Bíblia. Você precisa se alimentar do texto bíblico. Ou no culto, ou num discipulado como esse, ou fazer algum curso, ou escola bíblica, ouvir no culto, onde você vai ouvir uma mensagem, aquilo vai alimentar o Espírito, vai tornar o Espírito Santo de Deus dentro de você cada vez mais forte e cada vez mais sensível, o teu ouvido vai ficando a voz dele.
E outra coisa, quando você percebe que você está sentindo um desejo que não glorifica a Deus, que entristece o Espírito Santo, e você domina ele, você diz não para ele, cada vez que você diz não para ele, você se torna mais forte sobre ele. Você não é mais escravizado por aquele desejo, você domina o desejo. Agora vai vir o desejo de, eu gostava muito de sair e tomar cerveja. Uma das primeiras coisas que eu consegui dominar foi isso, de poder ir numa pizzaria e não ter o desejo de tomar cerveja, de não sentar numa mesa e pedir uma cerveja e tomar uma cerveja. Porque teve um dia que eu cheguei lá e eu tive que dizer assim, hoje eu não vou tomar. E aí eu fiz uma posição e daquele dia em diante eu nunca mais bebi cerveja. Então é uma posição que nós vamos tomar, é uma decisão que nós vamos tomar. E aquela decisão, uma vez tomada, 2 vezes tomada, 3 vezes tomada, vai chegar uma vez que você não vai mais sentir o desejo de fazer ou de usar aquele determinado tipo de coisa, ok? Isso é o que acontece. Agora vamos ver a outra natureza, que está no mesmo capítulo. Agora é o versículo 22. Ó. Já foi pregado, já foi falado bastante vezes nos cultos aqui. Alguns de vocês vão lembrar. Capítulo 5, versículo 22. Agora nós vamos olhar a outra natureza, não a carnal, a espiritual, do Espírito de Deus. O versículo 22 diz assim, ó, mas o fruto, o que é fruto? Você já viu um fruto nascer amarelo? Não. Ele nasce o quê? Dá uma florzinha, daí da florzinha dá uma coisinha pequenininha, bem verdinha, daí aquela coisinha verdinha vai crescendo, daqui a pouco ela fica grande, daí depois que ela está grande, ela vai começar a amarelar devagarzinho, não é? Isso é fruto. Então, ou seja, tem pessoas que ao aceitarem a Cristo, ao ouvirem a palavra, no estalar de dedos elas mudam da água para o vinho. Tem pessoas que é muito rápido, mas tem pessoas que é com o passar do tempo. Conforme você vai caminhando com Cristo, pouco a pouco Cristo vai mudando aqui, vai mudando lá, vai te ajudando a melhorar numa área da tua vida aqui, na outra área lá, abandonar uma coisa aqui, outra lá, até você estar plenamente desenvolvido, fruto, até estar maduro espiritualmente. O que é uma pessoa madura espiritualmente? É só ler os 3 primeiros capítulos de Tiago. Ela domina a língua, no meio da prova ela não reclama, ela confia em Deus, e capítulo 2 de Tiago vai dizer que ela confia, ela lê, ela ouve e pratica a palavra de Deus. Esses são os 3 princípios de uma pessoa madura na fé. Olha só, qual é o primeiro fruto que tem aqui? Amor. Esse amor é aquele amor de se doar, igual o Cristo, o ágape. É o amor que se entrega, é o amor que Cristo doou por nós, de morrer na cruz do Calvário, né? Será que nós estamos dispostos a morrer pelo pecado, pelo pecador que está lá fora, para que ele se converta a Cristo? Né? Domingo passado eu dei a lição do Atos 6 e 7, Estevão, o mártir, né? Estevão morreu pregando, morreu orando e pedindo perdão em prol daquelas pessoas que estavam matando ele. E quando ele está ali orando e sendo morto, ele vê o céu aberto, ele vê a glória de Deus. Mas ele, naquele ato, estava quem ali? Saulo, que logo depois lá na frente, por ver aquilo ali tudo, ver a mensagem, ser impactado pela presença de Deus na vida de Estevão, lá na frente nós vamos ver Saulo se convertendo ao cristianismo e sendo um dos maiores pregadores e missionários da igreja, que é o apóstolo Paulo, entendeu? Mas estava ali, era um ato, amor a fim de morrer por alguém. Outro, ó, gozo, em alguma versão deve estar alegria, né? Identifica, essas condições estão em você, é que a natureza do Espírito de Deus, ela está viva dentro de você. Tem alegria? Tem, Luiz, eu tenho, não é todo dia, tem dia que vem luta, vem prova, sim, mas a maior parte do tempo você passa com o coração alegre, ok? Você tem alegria. O que mais, ó? Gálatas 5:22, paz, longanimidade é longo ânimo, não é aquela pessoa que começa e para tudo, não, ela começa e vai, ela persiste, ela insiste, ela ora, ela busca, enquanto ela não consegue atingir os objetivos dela, Pai Senhor, ela vai atrás do alvo dela, ela vai atrás da meta dela, isso é longanimidade. Você provavelmente deve conhecer pessoas que começam e param, tudo pela metade. Elas começam, faz 1, 2, 3, 4 dias e param. Faz a campanha para alcançar algo grande de Deus, mas ela faz uma campanha, Deus não responde, ela para.
Não, longo ânimo é uma virtude de quem tem a natureza do Espírito dentro dela. Ela não desiste, ela vai até o fim. Se levar 30 anos, ela vai ficar orando 30 anos até atingir a meta, até atingir aquilo que ela busca de Deus. Eu já falei na aula passada que teve situações que eu vivi com Deus, que eu fiquei 2 anos e pouco orando direto pela mesma causa, e Deus não falava nada. Sabe que tu ia no culto, parece que Deus esqueceu de ti, Ele te abandonou. Era essa a sensação que eu tinha, mas eu fiquei 2 anos, e após 2 anos de pouco de oração, eu vi Deus operando na minha causa. Então isso é longo ânimo, é você passar um tempo na presença de Deus. Bondade, fé, mansidão, a pessoa é mansa, é calma, é tranquila. Temperança, ela é temperada, ela não estoura com qualquer coisa. Às vezes alguém vem e estoura com ela, ela mantém a calma. Ela mesma acaba acalmando a outra pessoa que está irritada, porque ela tem temperança, ela é equilibrada em tudo que ela vai fazer. Ela, por exemplo, uma coisa saiu errado, estava lá no meu emprego lá e uma coisa saiu errada, meu Deus, agora vai falir. Ela se desespera. Uma pessoa temperada, ela não se desespera, ela fica calma, ela mantém a linha, ela mantém a pose. Aí ela vai orar, ela vai pensar com frieza, daí ela vai tomar uma decisão e daqui a pouco ela vai ver que nem é tão feia assim quanto parece, ok? Porque o Espírito de Deus estava ali controlando. Aí no versículo 23, para nós encerrarmos, contra essas coisas não há lei. Ou seja, quem vive desta forma está justificado. Ele tem a natureza de Cristo nele. Gálatas 5:22 é o padrão de quem vai morar no céu. É o padrão do reino de Deus. Quem vai morar lá, você não vai encontrar ninguém triste no céu. Você não vai encontrar ninguém que não seja capaz de se doar pelo outro, o amor. Você não vai encontrar no céu ninguém que tenha um coração perturbado sem paz. Você vai encontrar gente com paz. Essa é a natureza de quem vai estar no céu. Se nós já sentimos isso agora, imagina como vai ser lá. Vai ser algo, como Paulo diz, inefável, que palavras não explicam, ok? Mas essa é a natureza que Deus espera de nós, que seja gerada em nós, para que nós possamos então entrar no céu. Eu sempre digo assim, se você for trabalhar numa empresa qualquer, às vezes a empresa pode mudar até o horário de atendimento dela para adequar você para trabalhar lá. Se você for um bom funcionário, ela pode fazer isso. Porém, o céu ele não trabalha dessa forma. Ou a gente se molda ao padrão que o céu exige de nós, ou nós não conseguimos entrar lá. É como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Ou a gente encaixa perfeitamente, ou não é a peça. Entenderam? Ou não dá para ficar ali no quebra-cabeça, não vai fechar o quebra-cabeça. Então nós temos que nos moldar. Luiz, eu tenho falta de paz ainda no meu coração. Então nós precisamos orar, buscar Deus para que essa paz venha reinar no nosso coração. Talvez você assim tenha, temperado eu consigo me manter equilibrado. As pessoas estouram comigo, eu me mantenho equilibrado, amém. Luiz, eu sou muito impaciente, meu domínio próprio é ruim demais. O que Deus muitas vezes vai permitir pessoas chegar lá para te incomodar, para ver se você vai dominar. Quando você dominar essa natureza impulsiva, você começa a ter domínio sobre a sua natureza humana. E aí você começa a aumentar a virtude, o poder, a presença, a voz do Espírito de Deus dentro de você, ok? Então esse era um plano de Deus. O plano de Deus é pegar o homem pecador, deformado, e moldar ele ao padrão de Deus. Pegar esse homem de Gálatas 5:17, cheio de situações que mergulha com toda a cabeça no mundo, e tirar ele desse lago de lama, de pecado, e trazer ele para uma nova natureza, lavar ele com água limpa, moldar ele, criar nele a mente de Cristo, para ele ser parecido com Cristo, para quando Cristo voltar, ele possa estar na eternidade com Jesus, ok? Eu vou fazer uma dinâmica para vocês aqui. Eu trouxe aqui uns equipamentos, vamos ver se vai dar certo. Eu trouxe pecado e trouxe o Espírito Santo também. Trouxe bastante Espírito Santo. Mais um pouquinho de pecado. Deixa eu botar água no copo aqui. Deixa eu botar. Todos nós, quando nós nascemos, nós somos assim, vazio, não tem nada, certo?
Aí com o passar dos anos, nossos pais vão falando com a gente vai aprendendo a falar, vai para a escola, daí o amiguinho lá já fala um palavrão e não sei o que, a gente vai sendo moldado, vai enchendo com alguma coisa, vai enchendo, tá? Ou coisa boa, ou coisa ruim, vai enchendo. Então, o ser humano, a natureza dele tem que ser assim, pura, límpida, a mente. Por isso que a natureza da carne precisa ser controlada. Quando ela é controlada, minha mente fica assim, ó. O meu vizinho vai lá, vai me incomodar um monte, mas eu nunca vou querer fazer mal para o meu vizinho, porque a minha mente está em Cristo. E Cristo orou pelos seus algozes para que Deus perdoasse ele. Então eu vou orar pelo meu vizinho para Deus trabalhar na vida dele, perdoar ele, para nenhum mal vir sobre a vida dele e tal, e eu vou converter ele. Porém, com o passar dos anos, ou com as circunstâncias da vida, às vezes a gente acaba, como uma natureza imperfeita nossa, humana, a gente acaba cometendo deslizes. E o que é o pecado? O pecado pode ser um ato físico que eu vou consumar, pode ser uma palavra que vai sair da minha boca, ou pode ser um simples pensamento que vai passar no meu coração. Exemplo, Jesus vai dizer lá na lei, lá no Antigo Testamento, o adultério era o quê? Era o ato. O homem vai lá, tem uma relação com uma outra mulher que não era mulher dele, adultério. Ou vice-versa. No Novo Testamento, Jesus vai fazer o contrário. Se um homem olhar para uma mulher e desejar ela, que não seja sua esposa, é adultério. Ou seja, Jesus está falando no campo do pensamento, da mente, das emoções. Esse desejo, esse olhar, esse cobiçar, já é pecado. Ele já pecou. Então o que acontece quando diante dos nossos olhos passa algo que entristece o Espírito Santo? Entendeu? O que vai acontecer com a nossa mente pura? Ela vai ficar dessa forma aqui, vou jogar um pouco de pecado aqui, um pensamento. Olha como ela vai ficar. Já não é mais a mente de Cristo. Já está misturado com outra coisa. Quando Adão comeu o fruto, foi assim que a mente dele ficou. A mente branquinha, pura, que não tinha nenhum pecado, nenhum pensamento de brigar com a Eva. Naquele dia que ele comeu o fruto, a primeira coisa que ele fez foi a Eva que comeu o fruto. Não foi eu, não é culpa minha. Já acusou ela. Já apontou o dedo para ela e disse, ela é a culpada. E não existia isso até ali. Não existia. Agora, ao longo da vida, a gente vai vendo, ó, foi algo que passou diante dos olhos. De repente, ao longo do dia hoje, você e eu trabalhando lá, eu hoje resolvi que menos outra, tive que descascar alguns abacaxi. Aquilo estressou, incomodou, eu ouvi palavras que comumente eu não gosto de ouvir, palavrões, afrontas, xingamentos. O que vai acontecendo com a minha mente, mesmo eu estando em Cristo? Ela vai ficando assim, ó, cada vez mais turbada. Como é que você chega ao final de um dia? Você pode ter orado lá de manhã, mas chega ao final do dia, às vezes você está angustiado, às vezes está sem paz, às vezes está sem a alegria que você queria estar. Às vezes você chega em casa e você começa a descontar nos filhos, na esposa, porque você vai chegar em casa como? Assim. De tanta coisa que você ouviu, viu, falou, fez, o pecado ele vai entrando. Aí, o que precisa ser feito? Vamos lá, abre a sua Bíblia em Romanos 12. Esse é o plano de Deus para nós. Só para vocês me conhecerem, minha mente tem mais prova aí. De bondade só um pouquinho. Mas olha o segredo para nós mudarmos essa condição. Romanos 12, o verso 2. Quem quer ler para mim? Romanos 12. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Amém. E não vivam conforme os padrões deste mundo. O mundo diz que você, segunda-feira, tem que ir lá pular carnaval. Mas nós, a Bíblia diz assim, ó, não vivam segundo o padrão deste mundo. A Bíblia diz que quando Jesus, ele foi alguém que andou na contramão do mundo. Nadar contra a correnteza não é fácil. Você vai receber crítica, muita gente tentando te arrastar de volta. Às vezes a gente acha muita gente que tenta levar a gente para Jesus, mas tem muita gente tentando puxar a gente de Jesus para fora. Então, o que é isso? É andar na contramão do mundo. Aí na sequência do texto, o que ele fala? Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Amém.
Pela renovação da mente. Ao longo do dia, eu ouvi muita coisa que eu não deveria ouvir, vi muita coisa que eu não deveria ver. Passei lá no outdoor, tinha uma mulher quase seminua lá, eu tinha problema com pornografia, a mente foi ficando assim, ó. Eu vou chegar em casa, se eu não renovar a minha mente, eu vou ceder para essa tentação, eu vou ceder para ela. O que é renovar a mente? Não é trocar o coração. Renovar a mente é isso aqui, ó. Todo dia você vai estar dessa forma. Você pode orar de manhã 10 horas, ou ler a palavra, mas ao longo do dia, algumas situações vão deixando a tua mente assim. Chegou em casa, ou antes de dormir, em algum momento, o que você vai fazer? Vai se desligar do mundo que te cercou, vai botar um louvor, um fundo musical, ou vai pegar a Bíblia, vai sentar, você vai ler a Bíblia, você vai ouvir um louvor. Se às vezes você não está conseguindo fazer isso, não está conseguindo se concentrar, você vai procurar uma liderança sua, vai pedir um conselho, olha por mim, me ajuda. Por quê? Renovar a mente é o caminho para nós vencermos isso aqui, ó. O que é renovar a mente? Essa água representa a presença do Espírito, a oração e a palavra de Deus. Eu vou chegar em casa, eu vou colocar na minha mente o quê? Água nova. Oração, leitura da palavra, eu vou ouvir um louvor, eu vou me desligar de tudo aquilo que aconteceu no meu dia a dia. E aí eu vou derramando essa água límpida dentro da minha mente até que ela seja renovada. Mas vocês viram que eu botei 2 pinguinhos de café e o tanto de água que eu tive que colocar para renovar a mente? Vocês viram? Quando entra um pensamento assim, vai acontecer uma tragédia. Olha quanto tempo você tem que orar, meditar a palavra para esse pensamento, sumir da tua mente. Às vezes você precisa fazer isso quase uma semana inteira para esse pensamento sumir dali, para aquele desejo sumir dali. Mas o que é importante é nós fazermos isso. Chegar em casa, o mundo alimentou a gente com coisa ruim. Chegar em casa, vamos alimentar a nossa mente com coisa boa. Vamos orar, vamos estudar a palavra. Quanto mais límpida fica, mais branca vai ficando, mais pura vai ficando. Tá vendo? Aquela água turva agora virou uma água límpida de novo. Você vai dormir em paz, vai acordar em paz, vai trabalhar em paz. Ao longo do dia vai turvar de novo. Lá no final do dia de novo, ora, medita na palavra, ouve um louvor, se alimenta de coisa boa, bota diante dos teus olhos, vai assistir um filme com a tua família, amém. Mas pega um filme que vai edificar a tua vida. Senão a gente está perdendo tempo ou está turbando mais a nossa mente, ok? Eu tenho algumas dicas de filme, posso até passar em Seus Passos que Faria Jesus, não sei se vocês já viram, esse é muito bom. Tem outros filmes ali, eu não lembro o nome agora, mas eu posso estar passando para vocês, que é muito legal de assistir, ok? Deu para entender aqui a dinâmica, como é que funcionam as coisas? Aonde que o inimigo atua? Ele atua lá, aqui, na nossa mente. Provérbios vai dizer assim, 4:23, vamos abrir lá? Eu vou abrir com vocês e vocês vão ver onde é que está os textos. Provérbios 4:23, podia estar de cor aqui, mas vou... Provérbios 4 e o versículo 23, se não me falha a memória, é isso. Provérbios 4:23. Deixa eu tirar aqui, Acharam? Quem quer ler para mim? Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, tua mente. Não permita que coisas que não devem entrar, entrem. Por quê? Olha como Eva caiu. Se você ler Gênesis 3, a serpente veio lá e induziu Eva a fazer o quê? Primeiro, colocou dúvida no coração dela. Dúvida. Tu és filha de Deus? É isso que Deus falou? Coloca em dúvida a palavra, coloca em dúvida a presença de Deus, a verdade. Depois que ele coloca em dúvida isso, ele abriu uma porta para entrar na mente dela. Quando ela... Deus disse que eu posso comer toda a menos daquela lá. Pronto. Aí o que o inimigo fez? Fez ela olhar para a árvore, né? Aí ela olhou,
depois que ela olhou, ela cobiçou, e depois que ela cobiçou, ela comeu. Olha o caminho que levou ela. Dúvida, aí ela olha, quando ela olha, ela vê que é formoso, é bonito, aquela água na boca desce, o desejo vem, a cobiça vem, e quando a cobiça vem, nós estamos a um passo de cometer o pecado. Por quê? O desejo está ali, ele me dominou, e aí eu vou buscar satisfazer esse desejo. E aí ela, ao olhar, ao ver, ela sente o desejo, ao sentir o desejo, ela vai lá, pega, mesmo sabendo que ela está fazendo algo errado, ela come, desobedece a Deus e comete o pecado. E aquele pecado custou caro para eles, custou a morte, a vida deles lá na frente, ok? Então é isso que fala. E quando o provérbio diz assim, guarda o teu coração, ele está dizendo, não olhe para nada que não edifica. Se vai ouvir algo que não vai trazer edificação para você, não ouve. Tem lugares que infelizmente eles potencializam a nossa mente a ficar turbada. Por quê? As conversas não edificam, são conversações que muitas vezes têm cunho pornográfico e piadas e tudo mais ali, que no momento pode ser até engraçado e tudo, mas são coisas que estão turbando o nosso coração, estão nos levando a pecar. Então ele está dizendo, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede a entrada e a saída da vida, é dele que vem a tua vida. Quer ter paz? Tua mente precisa estar em paz, teu coração precisa estar em paz. Palavras boas querem sair da tua boca, você precisa alimentar a tua mente com coisa boa. Jesus diz, o que me contaminou não é o que sai de dentro, não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca, porque o que sai pela boca está no coração, está ocupando a mente, ok? Então é isso que Provérbios aqui vai dizer, que a gente precisa guardar. O terceiro parágrafo aqui, eu já vou caminhar para o encerramento, ó. Por causa do pecado, segundo a Bíblia, a humanidade está separada de Deus. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus, tá? Não existe outra coisa que nos separe de Deus a não ser o pecado. O pecado é como se fosse uma barreira, um muro. Para mim chegar a Deus, eu preciso passar, ou romper, ou quebrar, ou destruir esse muro, tá certo? Lemos em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Quando eu chego ao culto, por exemplo, eu quero sentir a presença de Deus, certo? Eu acho que todo mundo vem ao culto, eu quero sentir a presença de Deus, quero ouvir Deus falando comigo. Ou quando você está em casa, na rua, você tem esse desejo de ter relação com Deus. Tem uma forma de nós melhorarmos essa nossa relação com Deus. Qual? Todos os dias, em alguma área da nossa vida, nós falhamos. Todas. João capítulo 1, verso 9, lá vai dizer que todos nós pecamos e precisamos da misericórdia de Deus. Agora o que acontece? Quando eu dobro meu joelho e digo assim, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz hoje, pelo aquilo que eu pensei, por aquilo que eu falei. Talvez eu tenha feito algo para alguém que tu não tenha aprovado e eu não percebi. Me perdoa. Eu estou fazendo o quê? Eu estou abrindo o caminho para eu chegar na presença de Deus, para eu ouvir a voz de Deus, para eu sentir a presença de Deus. Do contrário, o caminho permanece fechado. Por isso que às vezes nós temos, algumas pessoas encontram dificuldade para sentir a presença de Deus. Às vezes tem um aqui do meu lado chorando, se alegrando no espírito, e às vezes tem um irmão que vai dizer assim, hoje o culto não foi tão bom. Porque às vezes existe uma barreira, e essa barreira precisa ser rompida. Salmo 19 vai falar que o salmista pede perdão até pelos seus pecados que ele não conhece, os ocultos, aqueles que ele pode ter cometido sem saber que era pecado. Tamanho era o desejo dele sentir, estar na presença de Deus, ter relacionamento íntimo com Deus, ok? Então esse é uma forma de nós quebrarmos essa barreira e nos aproximarmos de Deus e usufruir da vida plena que Deus tem para nós. Deixa eu ver mais o que aqui que eu botei. Naturalmente surge uma pergunta: como entrou o mal no mundo? Muitos pensadores têm procurado uma resposta, no entanto a Bíblia oferece a resposta de Deus, declarando-nos o que é pecado e como é possível se livrar do seu domínio. No ensino do Novo Testamento, o pecado é descrito lá, como errar o alvo, como nós já falamos, né? O alvo é a vontade de Deus, como os irmãos aqui já disseram. Logo, quando deixamos de fazer a vontade de Deus, cometemos pecado e erramos o alvo.
E isso é o que nos afasta de Deus, fecha o caminho para Deus e tudo mais. Aí no verso 2 ele vai dizer que o pecado gerou uma dívida. E essa dívida nós não podíamos pagar. Somente um podia pagar, que é Cristo. O homem está em dívida com Deus porque não guarda seus mandamentos. Todo pecado cometido é a aquisição de uma dívida. Vou dar um exemplo para vocês. Davi pecou, ele cometeu um adultério. Quando Davi caiu em si, Salmo 51, ele se arrepende, ele faz lá a oração do Salmo 51 de arrependimento. Deus o perdoa. O perdoou. Porém, as consequências daquele pecado não foram removidas. Elas permanecem. Deus ele te perdoa. Se você morrer, você vai para o céu. Mas a consequência fica. Primeira coisa que aconteceu, o filho que foi gerado daquele adultério morreu. Foi a primeira coisa que aconteceu. Ele era pequeno, Davi jejuou, mas não deu jeito. Morreu. Depois os filhos se brigaram tudo. Aminon abusou sexualmente de Tamar. Aí depois os filhos brigaram, dividiram o reino de Israel em 2. 10 tribos se perderam, até hoje não se achou essas 10 tribos. Consequência lá daquele pecado que Davi cometeu lá atrás. Então o pecado, todo pecado ele vai ter uma consequência. Eu posso fazer o pior pecado do mundo, eu posso pedir perdão para Deus, Deus vai me perdoar. Mas a consequência não vai ser removida, em algum momento nós vamos pagar. Cada pecado que nós cometemos vai gerar uma dívida, um boletim de dívida para nós pagar em algum momento da nossa caminhada na terra, ok? E aí só tem uma forma de nós nos livrarmos da dívida eterna, né? E nós conseguimos quitar essa dívida lá no final, sem passar pelo prejuízo da segunda morte. Qual é? É através do sangue de Cristo que foi vertido lá, a fé que eu tenho em Jesus, que vocês depositaram em Jesus, aceitando Ele como Senhor da vida de vocês. Essa é a fé que nós devemos manter até o final, para que essa dívida seja quitada. 1 Pedro 1, 18, 19 vai dizer lá, não foi com prata, não foi com ouro, com coisas preciosas que nós fomos comprados, mas com o verdadeiro, o precioso sangue de Jesus. João vai dizer que o sangue de Jesus tem o poder de cobrir todo o pecado, ok? Então nós estamos, a nossa dívida foi paga. Romanos 5,9 que eu li aqui, nós fomos justificados em Cristo. O que é justificados? A nossa fiança, né? Nós estávamos presos no pecado, estávamos aprisionados. Cristo foi lá e pagou a nossa fiança com o sangue dele, nos libertou. E nós não somos. Gálatas 5,1 vai dizer, agora sois livres, verdadeiramente sois livres. Ele está dizendo, vocês não devem mais nada. Não devem mais nada. Algumas consequências do pecado nós vamos ainda pagar. Mas Cristo vai nos dar graça para vencer e lá no final nós não perdermos a nossa eternidade com Ele. Deixa eu ver mais o que aqui que eu anotei e já estou encerrando. Amém, era isso. Em Cristo, Deus oferece a liberdade à humanidade, ou seja, ao aceitar o plano de Deus, a pessoa não será mais escrava do pecado. João 8,36, ele vai dizer isso. Para encerrar, eu queria que vocês colocassem de pé, para nós fazer uma oração. Nós falamos hoje sobre o pecado e o plano de Deus. Quando Deus criou o ser humano, e Ele criou o ser humano para ser perfeito. Ele criou o Éden, que era no original, a palavra Éden quer dizer jardim de Deus, ou jardim, propriedade de Deus. E ele estava dizendo o quê? Que aquele jardim era o paraíso, era o lugar da perfeição ali. Tudo era perfeito ali. E o homem estava ali, Deus colocou o homem ali. É para esse lugar que Deus quer nos levar de volta. Para o lugar da perfeição. Para o lugar onde Deus está. Para o lugar onde nós tenhamos comunhão, intimidade com Deus. Para o lugar onde a presença de Deus habita de forma plena e abundante todos os dias. Era para nós estarmos lá hoje. Mas o homem, por uma escolha que ele fez, ele perdeu esse direito de comer da árvore da vida, que dava eternidade para ele. Só tem uma forma de nós voltarmos para lá. É nós nos alimentarmos da palavra de Deus, é crermos em Cristo Jesus e caminharmos com Ele até o final. Agora Hebreus 12:2 ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo do qual estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Você precisa levar a sua cruz até o final. Quando você aceitou Jesus, você aceitou carregar a cruz. Simão Cirineu,
ele estava caminhando ali e ele viu a procissão com a cruz vindo, ele parou do lado e esperou passar. Quando Jesus estava perto dele ali, Jesus cai com a cruz. O soldado romano pega e obriga o Simão Cirineu a pegar a cruz de Jesus e carregar a cruz de Jesus. Os estudiosos vão dizer que ele andou por volta de uns 200 metros, 250 metros com aquela cruz sobre os seus ombros ensanguentado. Foi o suficiente para Simão Cirineu se converter a Cristo, aceitar ele como Messias, como Salvador. Ele estava indo ao templo buscar o Messias e encontrou o Messias na cruz. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Vai doer, tem vezes que vai incomodar, tem vezes que alguém vai te questionar pela tua fé, mas nós precisamos ir até o final, trocar a nossa cruz por uma coroa, olhando para Jesus. Se você olhar para a circunstância, você vai desanimar. Se você olhar para a economia, você vai dizer, não tem mais jeito. Se você olhar para o que o mundo vive, se nós se amoldar ao padrão deste mundo, nós não vamos encontrar solução para nada na nossa vida. Mas quando nós fixamos os nossos olhares em Cristo, sabe quando eles têm os cavalos de corrida, eles colocam um negocinho no olho assim, não colocam? Sabe por que eles colocam aquele negocinho? Porque o cavalo ele tem dois cérebros, né? Ele tem o direito e o esquerdo. Então esse lado aqui olha para lá, tem um carro lá. Aqui tem um aparelho. Então ele vê as duas coisas ao mesmo tempo. Então para que ele olhe só para frente, eles colocam aquele negócio aqui para ele não perder a direção. É isso que ele faz. E que assim seja com a nossa vida. Que nós possamos fazer assim quando a gente andar pelo mundo. Ó. Eu vou olhar só para Jesus. Só para Jesus, só para Jesus, só para Jesus. Mas a minha vida vai ser monótona. Não. Eu bebia para me alegrar. Muitas vezes a gente fazia um monte de festa, fazia um monte de coisa que não devia ser feito para ter alegria. Mas eu fui encontrar a verdadeira alegria quando eu conhecia Cristo. Eu não precisei mais beber para ficar feliz. Eu não precisava mais inventar um monte de festa com um amigo, altas madrugadas dentro, para poder ter o prazer de estar com pessoas que eu gostava. Não. Eu conhecia Cristo quando eu me senti sozinho, sabe onde é que eu vou? Eu entro lá no meu quarto, fecho a porta e vou falar com Cristo. Eu sinto a presença dele, me alegro, eu choro. Eu tenho os irmãos aqui na igreja, outros irmãos que já passaram, outros que a gente conhece, que vão nos sustentando. Amém? Vamos orar? Coloca a tua mão sobre o coração e oramos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nós pecamos, somos falhos, Senhor. Nossa mente muitas vezes ela vem turvada, Senhor, com muitas coisas, Senhor, que o mundo nos oferece, que está diante de nós, pois nós, como Jesus diz, eu não oro para que os tire do mundo, mas, ó Deus poderoso, mas para que eles possam saber viver nessa circunstância, no meio de tanta desolação, de tanto pecado, de tanta apostasia que nós temos visto nos últimos dias, Senhor. Homens gananciosos, arrogantes, presunçosos, Paizinho querido, achando que tem todo o poder sobre a sua mão, que estão acima de Deus. Paizinho querido, muitas vezes isso tem preocupado os nossos corações, tirado o nosso sono. Mas que nessa noite, Senhor, os nossos olhos estejam olhando exatamente para o alvo, Senhor. Que nada faça nós olhar para outra direção a não ser para o alvo, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tira toda a preocupação do nosso coração, toda a ansiedade, Senhor, toda a falta de perdão, toda a raiz de amargura, tudo aquilo que não vem de Ti. Dá sensibilidade espiritual a cada um de nós, para ouvirmos a Tua voz, Senhor, e atendermos ao apelo a Ti, que Tu fazes ao nosso coração, pela santidade, de nos separar do mundo para viver uma vida com Cristo, Pai. Assim nós oramos, Pai. Abençoa cada um em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. A próxima lição que nós vamos fazer é a lição de número 4, a necessidade de escolher a Cristo, tá bom?